Já há algum tempo temos feito uma série de estudos seguidos da primeira carta de Pedro. Você tem acesso a todos esses estudos feitos até aqui no nosso canal do YouTube. Acesse-o e ali, se você pode se manifestar, você pode também colocar o seu like, né, para que o canal ele possa ter uma maior divulgação. Nessa oportunidade, nós queremos falar sobre a salvação indagada, que está a partir do texto base da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. O apóstolo Pedro nos chamou a valorizar a mensagem do Evangelho, destacando o grande privilégio concedido aos destinatários da mensagem a respeito deste Evangelho que Jesus Cristo trouxe a nós. Como Pedro fez ao longo das suas duas epístolas, aqui ele enfatiza a importância do Evangelho revelado. Ele e os outros apóstolos estavam no processo de encerramento da revelação do Novo Testamento e, por isso, alertavam os seus leitores sobre os perigos de menosprezar, alterar ou abandonar aquela mensagem. No texto citado acima, ele reforça este entendimento por meio de contrastes entre os cristãos que receberam o Evangelho e duas outras categorias de pessoas. Primeiro, ele fala sobre os profetas, aqueles que andaram inquirindo, andaram indagando. O primeiro contraste cita os homens usados para revelar as Escrituras do Antigo Testamento. Os profetas não entendiam o que Deus revelou para nós. Desde Gênesis 3, encontramos no Antigo Testamento centenas de profecias messiânicas, ou seja, profecias sobre a vinda de Cristo. Pela ótica do Novo Testamento, entendemos que Jesus é o descendente da mulher profetizado em Gênesis 3,15 e que as bênçãos para as nações pela descendência de Abraão são as bênçãos oferecidas em Cristo. Ora, pelo relato de Mateus, entendemos que o Salmo 22 olhou além do sofrimento de Davi para falar sobre o sacrifício de Jesus. Quando lemos esses e outros textos do Antigo Testamento, a pergunta é óbvia: e se aquelas pessoas entendiam o pleno significado das palavras faladas? Será que Natã compreendeu que profetizou sobre a casa de Jesus e não apenas sobre o templo de Salomão? Será que Isaías, Jeremias, Daniel, Joel, Malaquias e outros profetas compreenderam o significado de suas mensagens? Pedro disse que esses profetas falaram o que Deus revelou, mas que queriam também entender. Ele usa palavras que mostram sua vontade e esforço para compreender suas próprias mensagens. Indagaram, inquiriram, investigaram, diz o nosso texto base. Mas a mensagem não foi para eles, e sim para as pessoas agraciadas com a revelação do Evangelho. Mas também os anjos procuraram saber. Um comentário curioso de Pedro é que anjos anelam perscrutar as coisas reveladas aos homens no Evangelho. Ou seja, eles desejam olhar para dentro dessas coisas e poder entendê-las. Até um certo ponto,
os anjos participaram da revelação do Evangelho, como comentado um pouco acima. Mas isso não significa que Deus abriu os olhos deles para compreender a grandeza dessa mensagem. Deus deixou para nós uma mensagem que foi ocultada aos patriarcas, profetas e até aos próprios anjos. Pedro disse que essa palavra vive e permanece eternamente e que deve ser valorizada e desejada como um bebê que deseja leite. Vejamos no capítulo 1 dessa carta de Pedro, nos versículos 23 a 25, que dizem assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Outro autor diz que devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas e também alerta sobre o perigo de negligenciar essa mensagem revelada por Jesus aos apóstolos. Isso encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 2, dos versículos 1 a 4, que diz assim: por isso é preciso que prestemos atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. A compreensão do grande privilégio que Deus nos oferece na revelação da sua vontade nos leva de forma bem direcionada a valorizar o Evangelho quando ouvimos, quando aplicamos na prática e quando compartilhamos com outras pessoas. Pedro frisou todos esses pontos na sua primeira carta, no capítulo 2. Quando, nos estudos que já fizemos, já tratamos a esse respeito, e você tem acesso a eles lá, diz o seguinte: devemos ouvir, está no capítulo 2, versículo 2. Devemos praticar, está nos versículos 12 e 15 desse mesmo capítulo 2. E devemos proclamar, está no capítulo 2, versículo 9, a mensagem do Evangelho. Deus oferece para você algo que os grandes profetas e até os anjos desejavam. Ele lhe oferece a oportunidade de conhecer a sua vontade e seu plano para obter a salvação em Cristo Jesus e viver eternamente em comunhão com esse mesmo Cristo e com esse Criador. Não perca esta oportunidade. A magnitude dessa salvação é comprovada pela seriedade com que os profetas e até mesmo os anjos a procuraram. Mesmo desde o princípio do mundo, esta salvação tem sido testemunhada pelo Espírito Santo. Quando diz pelos profetas, embora não haja um artigo no grego aqui a definir, ainda assim a versão em português está correta quando diz os profetas em geral, incluindo todos os autores inspirados no Antigo Testamento, assim como os anjos se referem a eles em geral. Quando ele diz a respeito da graça que é dada, é direcionada a vós, a graça do Novo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento também possuíam a graça de Deus. Eles eram filhos de Deus, mas eram como filhos em sua menor
idade, como se fossem servos, enquanto nós desfrutamos dos plenos privilégios de filhos adultos. E quando ele diz, e com empenho investigaram, muito mais é manifestado a nós do que pela diligente investigação e busca que os profetas fizeram. Não se diz, porém, que eles procuravam por ela, mas sim procuravam a respeito dela. Eles já estavam convencidos de que a redenção estava prestes a chegar. Eles não a viram plenamente como nós, mas desejavam conhecer o único e mesmo Cristo a quem vemos plenamente em espírito. Como Simeão desejava ansiosamente e ficou tranquilo e em paz, somente quando viu Cristo. Todos os santos do Antigo Testamento viram Cristo apenas oculto e ausente ainda, porque ele ainda não havia vindo. Ausente não em poder e graça, mas na medida em que ainda não estava manifestado na carne. Os profetas, particularmente, tiveram que refletir sobre o sentido oculto e de longo alcance de suas profecias, porque suas palavras, como profetas, em sua função pública, eram as palavras do Espírito de Deus, falando por e falando neles. Um testemunho marcante de inspiração verbal. As palavras que os autores inspirados escreveram são palavras de Deus expressando a mente do próprio Espírito de Deus, que os próprios escritores investigaram para compreender o significado profundo e precioso, assim como os leitores crentes fazem. O termo investigaram implica que eles tinham determinadas coordenadas a seguir em sua busca. Os profetas foram aqueles que trouxeram, inspirados por Deus, trouxeram palavras que apontavam para o grande plano de Deus, o grande plano de salvação de Deus, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Desde, por exemplo, a ovelha que era oferecida no Antigo Testamento significava derramamento de sangue para poder perdoar os pecados. Isto anunciava aquilo que aconteceria com o Messias, o derramamento de sangue para remissão dos nossos pecados. E é esta mensagem do Evangelho o centro da nossa vida, o centro a razão de ser da nossa existência. Abrace esse Evangelho. Abrace essa notícia maravilhosa, porque Evangelho significa boas novas, as boas novas para você, as boas novas de salvação. As boas novas que podem dar a você o sentido real para a sua vida. A vida não só aqui, mas a vida eterna que está garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Abrace isso. Não aceite qualquer outra coisa que tenha o condão, tenha o objetivo de, porventura, trazer outra coisa diferente que não seja a centralidade em Cristo Jesus. Receba-o. Deus te abençoe.